Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Impressões e hoje com a satisfação imensa de receber um dos grandes nomes da radiofonia paraibana. O nosso entrevistado no Impressões de hoje é o radialista, o comunicador Ayrton José, muito mais conhecido como Bolinha. Seja bem-vindo, Bolinha. Obrigado. Estou chegando para Impressões, daqui vou levar as melhores impressões por aqueles que realmente fazem com que a Assembleia não somente viva da política, mas também mostre um pouco daquilo que realmente a política leva de todos nós como comunicadores, que divulgamos os acontecimentos do dia a dia, porque o mundo é movido à política, a Paraíba não pode ser diferente. Pois é, também é uma função da TV Assembleia resgatar um pouco da nossa história. E Bolinha faz parte da história do rádio da Paraíba, né? Um nome muito marcante na nossa história radiofônica. Pois é, menina, 51 anos de rádio. Faço agora, se Deus quiser e Ele quer, no último dia do primeiro mês do ano. Estarei completando 51 anos de rádio. E você tem o quarto programa mais antigo do país. Já recebi muitas que é o Big comédias. Show. Já recebi muitas comédias, já gravei para televisões de São Paulo, Rio, entendeu? E isso me deixa muito feliz, não só por representar a Paraíba, mas também pelo reconhecimento que eu fiz e ainda faço no rádio, porque no rádio eu faço de tudo. De tudo eu faço um pouco no rádio. Porque não adianta você querer ser, você tem que ser realmente o que é. Nascer com o dom, com aquela vontade, com aquela expressão. Para você ter uma ideia, eu era pequeno, e o meu ídolo chamava-se Paulo Rosendo. E eu intimamente, em plena guerra salazarista em Portugal, eu acompanhava com rádio de cochicho, lá que eu morava em Mandacaru, o menino pobre, eu via no rádio de cochicho Paulo Rosendo divulgando a guerra de Portugal. E eu intimamente dizia, eu vou trabalhar com esse cara como locutor. Já trazia a vontade de ser profissional do rádio. O que na postura, no programa de Paulo Rosendo, chamava a sua atenção? O que é que você admirava nele? Admirava a dicção, a interpretação de texto, porque hoje toda e qualquer pessoa lê um texto, agora você precisa interpretar o texto. Hoje você escuta, você quase não diferencia, não estou aqui para menosprezar ou desfazer dos colegas, que eu nunca vou, isso nunca acontece comigo, porque você faz aquilo que você sabe, o que você gosta. Agora, se você quiser imitar, ou pelo menos se sentir como alguém que tem um certo nome, que tem um certo dom de fazer o rádio, você tem que imitar o que é bom. Pelo menos se assemelhar. Até porque ninguém é insubstituível. Você acha que hoje há meio que um padrão, há uma padronização da postura, da forma dos comunicadores se posicionarem? Não, é totalmente diferente. Antigamente, o jornalismo de rádio, a redação era diferente para o locutor que ia apresentar. Era totalmente diferente o texto. Hoje não. Hoje você vai para o computador e tira um texto aleatoriamente de um outro órgão de comunicação, que está aí a internet para isso, e o cara nem sequer corrige, do jeito que vem, mete o texto, aí vem nome errado, não dá tempo de conseguir. Eu, pelo menos, tenho leitura dinâmica, que aprendi comigo mesmo. Leitura dinâmica, você sabe o que é. O cara estava lendo o texto dele em cima, o que fazia parceria comigo, Gil Souto Maior passou por essa também, que é meu amigo, que faz parte amo da de TV paixão. Assembleia. E enquanto o colega estava lendo o texto em cima, eu já tinha decorado de baixo, porque se tivesse um erro, eu consertava na hora. E era assim, porque naquele tempo havia multa, chamasse baixa. Você não poderia, por hipótese alguma, dar baixa num texto daquele que você estava lendo no noticiário. Alô, nem para ver. Hoje você não sabe o que é programa jornalístico, porque todo mundo, mas alô para Dona Maria. Não é que eu seja contra, não, que isso é muito bom. Dizem que é modernidade no rádio. Mas até na própria televisão, né? Exato, era isso que eu quero falar. No rádio antigamente tinha isso não. Não era que o rádio era vestal, como muita gente diz, não. Não era vestal. Mas era um rádio sério. Você tinha credibilidade ao dar a notícia. Hoje quase que você não tem nenhuma credibilidade dando a notícia, porque se eu ligar a rádio tal, está com o mesmo texto, rádio fulano e tal, está com o mesmo texto.
Não tem, não tem. Você tinha que saber ler uma nota de falecimento. Você teria que saber ler uma nota de crônica. falecimento exige uma postura mais solene, um texto testemunhal do governo. Não era todo mundo que gravava, eu gravei para quase todos os governadores. Trabalhei como locutor oficial para vários governadores. Cheguei a trabalhar no setor de comunicação do Tribunal de Justiça. Mas sabe por que isso? Porque eu gosto de fazer o rádio. Eu gosto de fazer jornalismo. Só que o jornalismo meu não é impresso. Mas se mandar eu fazer um texto, eu faço. Mesmo não sendo jornalista formado, que eu sou formado pela Universidade da Vida e pelo dom que Deus me deu. Bolinha, você falava sobre a questão da baixa. Só para a gente resgatar um pouquinho. Aquele locutor que errava, ele recebia uma punição pecuniária? Pagava multa? De dinheiro. Otinaldo Lourenço, que foi outro grande mestre, porque você leu o Mesa de Redação com Otinaldo Lourenço, você teria que ser um bom profissional. E quando você dava uma baixa, tinha multa. Multava. E multava também o operador, que ele não podia, por hipótese alguma, de deixar o famoso rombo. Deixar rombo na programação, não poderia. Você está me entendendo? Não poderia. E, em síntese, o rádio é isso aí. Hoje eu discordo de alguma coisa do rádio. Honestamente, não adianta eu vir para cá mentir. Discordo como profissional. Hoje, como eu faço programa de disc jockey, e eu faço um programa para todas as tendências, eu toco todo e qualquer tipo de música, eu faço humor, mas eu não faço humor negro. Eu sou um palhaço com essa idade dentro do rádio, mas na hora que você me bota dentro do rádio para fazer outra coisa, eu faço totalmente diferente do que é Ayrton José e o Big Show do Bolinha. Bolinha, você vai completar 51 anos de atividade como comunicador, como radialista, em janeiro. Janeiro. Como foi que começou essa história? Qual foi o seu primeiro emprego? Como foi que você chegou ao rádio? Bom, difusora de bairro. Você sabe que o bom construtor tem que começar pelo radier, né? E eu comecei pelo radier da comunicação. Eu aprendi a ler sem ir à escola. Quando eu fui à escola, já era alfabetizado por minha conta. Papai trabalhava como pedreiro na construção civil e geralmente levava para casa os jornais da casa ele trabalhava lá, né? Quando ele pedia os jornais. E eu comecei a juntar as letras e aí aprendi a ler jornal. Sozinho? Sozinho. Agora também tem uma coisa, inteligência Deus te dá, né? Você tem que acreditar num ser superior. Não é à toa que eu estou aqui, você está aqui, fazendo, me entrevistando. Isso para mim também é uma alegria, como esse pessoal aí. Isso para mim é uma satisfação, um orgulho muito grande. Um menino pobre, paupérrimo, sair de Mandacaru a chegar onde eu cheguei, no pedestal da fama. Para você ter ideia, nós, quando íamos à Festa das Neves, quando tínhamos a tradicional Festa das Neves, era preciso a polícia chegar para nos dar segurança, porque estava todo mundo querendo falar com a gente nos pavilhões, onde a rainha matava aqueles galetos, onde se mandava aqueles recadinhos de namorado. E Arapuã inovou que ela transmitia a programação dela dentro da Festa das Neves. E aí eu tomei gosto pelo rádio. O que é pelo rádio? Eu comecei a fazer locução em carro de som e também naqueles alto-falantes de bairro. Então, o seu primeiro emprego foi numa radiodifusora de rádio? De bairro. Não era emprego. Eu trabalhava no comércio, fazia locução em porta de loja, vendia tecido no comércio daqui. Nesse tempo o comércio era pujante, aí, grandes lojas e tal. E eu ganhava como vendedor, comissão, tecido, com esse tecido a fundo. Se eu não fosse hoje o que sou dentro do rádio, eu seria proprietário de loja de tecido, porque eu adoro vender pano. Eu adoro vender pano, porque o bom vendedor é uma coisa interessante. Era de uma forma tal que eu tinha um gerente chamado Feliz, já morreu há muito tempo. Naquele tempo o gerente de loja era meio carrasco, né? Você tinha que andar bonito, limpo, mesmo sem ter dinheiro, mas tinha que vestir uma camisa mangas compridas, botar gravata. O comércio era assim. Hoje qualquer pessoa trabalha de qualquer jeito no comércio, às vezes não dá nem atenção ao cliente, mas naquele tempo o cara vinha comprar pano para luta e eu vendia pano vermelho. Você teria que ser um profissional assim. E aí eu enchia as lojas falando, na segunda-feira era o grande dia do comércio, eu enchia as lojas falando, eu já tinha voz bonita, e aí
Eu acho que eu tenho a voz bonita. Linda, na verdade. E aí, aí eu fui vender pano. Daí foi um salto. Aí quando é que começou tudo? Quando começou tudo, aí você vai contar pra gente daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Com muito prazer.